Estamos de volta. Leia a última frase do versículo 13, por favor. Antes eu tenho um comentário. Em Efésios, capítulo 2, o Senhor nos mostra como ele acabou com aquilo que separava os judeus e os gentios. Era ali aonde os judeus era o único lugar aonde aqueles que não eram da fé podiam ir. A corte dos homens era só para os judeus. Havia uma separação e um certo sistema de castas. Quando aquele muro caiu, queria dizer que removeu a inimizade. Havia uma inimizade entre o homem e Deus e entre o homem e o homem. E aquilo foi partido, e alguns versículos depois fala como foi através da carne dele pela cruz que isso foi feito. A cruz é que deixa tudo igual para nós. Não existem muros, não existe separação. Agora todos estamos juntos em Cristo e então acho que foi William J. Seymour que falou que o sangue acaba com as cores, não existem classes, apenas o Senhor Jesus Cristo em quem estamos batizados. Exatamente, olha, sendo negro, branco, azul, amarelo, não importa. E quando você olha para uma pessoa, ela é filha de Deus e, consequentemente, existem muitas coisas que têm que ser transformadas, mas isso é obra do Espírito Santo. Então, os judeus, como você bem sabe, John, no templo, isso era um exemplo perfeito de um tempo antes da cruz. E a corte perto do templo era a corte dos homens ou corte de Israel, e só os homens podiam ir até lá. E bem atrás daquilo ficava a corte das mulheres. E as mulheres não entravam na corte dos homens. Aí você tinha a corte dos gentios, que era a última. E se atravessassem aquela barreira, qual era a altura, não sabemos, mas acredito que eram uns 3 ou 4 pés. Se atravessassem, podiam ser apedrejados até a morte. Então eles não tentavam ir até ali. Tinham os homens que estavam mais próximos do templo e as mulheres atrás deles e também os gentios, se haviam gentios atrás deles. Mas esse muro de separação, e é disso que a Bíblia está falando, esse muro de separação foi quebrado quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Não naquele dia, mas no fim das contas acabou caindo. Sim, em Gálatas 3:28 diz que não existe judeu ou grego, escravo ou livre, não existe macho ou fêmea, todos são um em Cristo Jesus. Efésios também fala de uma unidade do Espírito, a unidade da fé. E essa unidade, a maioria das pessoas tentam transformar pessoas em outras como si mesmo, trazendo a unidade assim. Mas não dá certo. Estamos falando aqui da única verdadeira unidade que está em Deus. A igreja tenta trazer uma unidade feita pelo homem, como movimentos ecumênicos, que é basicamente a mesma coisa, um sistema feito pelo homem. Mas não é do que estamos falando aqui. Isso é único, é uma obra que só Deus pode fazer. E a unidade que ele está falando aqui tem a ver com a obra do ministério. Falando qual é a obra do ministério para preparar a igreja, ou o púlpito tem que preparar a igreja para o ministério. Então eu vou ler o que ele falou porque se encaixa perfeitamente. Temos que entrar na unidade da fé. Ele está falando da cruz aqui e da realidade do Filho de Deus, do homem perfeito, até que ele seja exatamente como Cristo. Então, a obra do ministério, como os 5 ministérios, é para treinar e preparar o corpo de Cristo para o ministério, para que venhamos a entender aonde começa essa unidade. A unidade sem a cruz não vai existir. Ela não vai dar certo. Isso não vai dar certo. É somente através da cruz. Falaram que ao pé da cruz tudo está nivelado, mas não tem como haver unidade longe da cruz. Há anos atrás tentava falar do evangelho com meus amigos judeus e eles falavam: a gente pode concordar em certas coisas. E eu falava: não, se você quiser ter unidade, então temos que ir aos pés da cruz e falar do que o Messias fez e por que ele fez. E falava com eles do pecado, mostrando as consequências do pecado, como a vitória foi nos dada através do Messias, não olhando para o reino dele que iria vir, mas sim para a obra que ele fez hoje para lidar com o pecado. Isso ajudou demais. Muito bem, versículo 14. Ah, não, a gente ainda não leu a última frase.
E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, falando do capítulo 12 aqui, da segunda parte do versículo 13. O Espírito Santo é o agente que traz a obra da redenção e faz com que ela funcione em nossa vida. Tudo por causa da morte, do sepultamento, da ressurreição e exaltação de Jesus Cristo. É Jesus que faz a diferença em toda situação. É isso que é a fundação para o corpo de Cristo. Sim, irmão Swagger, e mais uma vez vemos aqui que o Espírito Santo se torna a fonte de vida dentro do cristão. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. É o Espírito de Deus vivendo dentro do cristão que nasceu de novo, é a fonte de vida, é a fonte de liberdade, ele é a fonte de vitória, ele é a fonte de todas as coisas. Por que você acha que o Espírito Santo fez com que Paulo usasse a palavra beber aqui? Pessoalmente, eu acredito que beber não é algo que fazemos uma só vez. É uma necessidade constante que temos em nossa vida. Então, isso me mostra que não só o Espírito está disponível, mas a necessidade do Espírito também nos foi dado beber. E não é só beber uma vez. Jesus falou para a mulher no poço: se você tivesse pedido, eu te daria água da vida para beber. E acho que tem a ver com isso. Mas existe aqui uma junção da ideia de necessidade contínua da presença do Espírito Santo. E o que bebemos também se torna parte de nós. Aproveitamos daquilo, se torna algo em nós. Digerimos e se torna parte do nosso ser. Enquanto Paulo usa a palavra Espírito Santo aqui, falando do Espírito Santo, ele não está falando do batismo com o Espírito Santo, mas sim do nosso batismo em Cristo na conversão. O Espírito Santo faz tudo isso. Ele está envolvido em todo aspecto de nossa vida quando vivemos desde o momento que estamos salvos. Irmão Swagger, deixa eu te contar uma história engraçada. Quando eu era um garoto, eu pensava que o Espírito Santo e o Santo Espírito eram coisas separadas. Quando criança, eu lembro que fui salvo e o Espírito Santo estava em mim e eu precisava de outra coisa, que era o Santo Espírito. Demorou alguns anos até que eu pudesse entender claramente que era a mesma coisa. Olha, isso é meio fora do tópico, mas eu não sei por que os tradutores do inglês da versão King James, vamos dizer assim, porque usaram a palavra fantasma. O Espírito Santo não é um fantasma. Você já estudou isso? Você sabe por quê? Na verdade, o termo é pneuma, que quer dizer sopro. Porque os tradutores usaram fantasma, eu não sei, mas é a mesma coisa. No singular, sempre usavam a palavra espírito, e todos beberam de um fantasma. Nunca usaram dessa maneira. Eles sempre usavam a palavra espírito no singular. Se quisessem todo prefixo, usavam fantasma santo. Eu tenho que especular, porque eu não estudei tanto assim. Pode ser que quando eles usavam a palavra espírito, estavam falando mais da presença. Mas quando usavam a palavra fantasma, estavam falando da pessoa do Espírito Santo. É verdade. E eu não tenho certeza se isso é válido, mas é o que eu acho. Mas ele está falando aqui do Espírito Santo. E, olha, é no momento da conversão e não é o batismo com o Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas, por mais maravilhoso e necessário que seja em nossa vida e nossos corações. Eu posso falar um minuto aqui? Eu gostaria de ler uma lista rápida da obra do Espírito Santo na redenção. E podemos falar um pouco mais disso, mas em primeiro lugar, nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é obra do Espírito Santo. Verdade. Foi o que João falou ou o que Jesus fez em João. Nascer do Espírito. É o que Tito chama de lavar da regeneração. Essa é a obra do Espírito. Somos lavados, justificados, santificados. Na redenção, nós somos circuncidados com uma circuncisão que não é feita por mãos humanas e que
Isso reestrutura a alma e o espírito. Nós recebemos um novo coração, em essência, pelo poder do Espírito Santo. O código moral de Deus está escrito na fábrica dessa experiência de nascer de novo, desde o coração. Você recebe o entendimento espiritual e tem a habilidade de entender coisas espirituais, a habilidade de ser iluminado e ter uma revelação. O Espírito Santo agora passa a habitar dentro de você para te guiar e direcionar, e é ele que começa a vivificar nosso corpo mortal em relação à santificação e salvação. Imediatamente somos libertos e transferidos para fora do reino de Satanás e chegamos no reino do Filho do seu amor. Somos literalmente tirados do reino, somos unidos com Cristo, crucificados com Ele, somos ressuscitados com Ele para viver nele com uma nova fonte de poder, uma nova vida. Morremos para a natureza pecaminosa, mortos para a lei, somos crucificados para a carne, crucificados para o mundo, crucificados para o diabo. Estamos selados, de acordo com Efésios. Estou muito feliz. Selados. E isso não tem nada a ver com benefícios ainda. É só atividade do Espírito Santo. Tudo se torna uma realidade, porque a pessoa agora está batizada em Cristo e temos que descobrir o que são todas essas coisas que eu mencionei, colocar nossa fé nelas e entender que a cruz disponibilizou tudo. Eu também acredito que quando você é batizado com o Espírito Santo, essas coisas que você mencionou aumentam. O tempo acabou, mas precisamos falar mais disso. Verdade. Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Há uma batalha pela